Oi, eu quero poder deixar o meu devocional aqui do meu coração para o seu coração, que se encontra lá no livro de Mateus 6, do versículo 9 até o 14, que fala sobre a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus, né? Ele ensinou os seus discípulos a orar quando eles pediram, né? Para que ele viesse a ensinar eles a orar. A oração não é uma repetição. Na oração do Pai Nosso, a gente pôde entender, né? Fala assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Aqui a gente pode entender que a gente tem que convidar, clamar ao Pai. Que a oração já começa com Pai Nosso. Pai Nosso, Ele é o Pai Celestial, Pai Nosso, Pai de toda a terra. Santificado seja o teu nome. A gente já tem que sempre declarar que Ele é santo, que Ele é exaltável, que Ele é glorioso, sublime, maravilhoso. Pai Santo, venha o teu reino, Pai, que o teu reino desça sobre a minha casa, sobre a nossa família, que o teu reino venha descer, que a janela do céu se abre a favor de nossas vidas, a favor da nossa casa, a favor da nossa família. Seja feita a tua vontade, que a vontade do Pai venha prevalecer. Muitas vezes a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa forma, a gente quer no nosso tempo, mas é a vontade do Pai que tem que ser feita, porque Ele sabe do que é bom para mim e para você. Ele sabe de todas as coisas. Dai-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas. Ele dá, quando a gente pede, Ele sabe o que a gente necessita, o que a gente precisa. A gente precisa do pão da vida, em primeiro lugar, alimentar o espírito. Depois Ele vem com a provisão para o dia de hoje. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente come, que a gente precisa de roupa para se vestir. A gente precisa das coisas para a gente viver aqui na terra. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A gente não precisa ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, do que vai ser. Né? Das faltas, às vezes a gente fica preocupado. Nossa, amanhã eu preciso pagar uma conta. Amanhã eu preciso comprar algo para dentro da minha casa. Amanhã eu preciso fazer compra. Amanhã eu preciso pagar a água e a luz. Amanhã eu preciso comprar um gás. Não se preocupe com o dia da manhã, porque Ele sabe do que você precisa. E você também pedindo, dai o pão de cada dia. Ele vai te dar a porção que você necessita. Ele vai dar conforme você precisa. O Pai, Ele é abundante, né? Ele não vai dar algo para que você venha desperdiçar, mas Ele vai dar conforme a medida, uma medida exata, né? Uma medida que você precisa, que a sua família precisa e necessita. E para também abençoar outras pessoas também, porque nem tudo fala sobre a gente, né? Nem tudo é para nós. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as dívidas que a gente tem com o próximo. As dívidas, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar. As nossas falhas, os nossos erros,
os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Entender que a gente carece da misericórdia, do perdão divino. E perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E assim como perdoamos os nossos devedores. Ali, aqui, a gente tem que aprender a perdoar aquele que a gente acha que nos deve alguma coisa, né? Porque ninguém nos deve nada, nem Deus fica devendo nada para ninguém. Às vezes algumas pessoas vão nos tratar mal, algumas pessoas vão querer o nosso mal. As pessoas que estão à volta da nossa vida, em volta, vai estar planejando tanta coisa ruim contra a sua vida, vai estar pecando todo momento contra a tua vida e você tem que perdoar ela 70 vezes 7, como ele disse também para Pedro. E Pedro, né, os discípulos falaram para Jesus: aumente a nossa fé. Muitas vezes a gente não vai ter fé para perdoar uma pessoa 70 vezes 7. A gente precisa buscar mais do reino de Deus, pedir para que o reino do Pai desça, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente não dá conta. É só através mesmo da presença do Espírito Santo de Deus, do trabalhar dele, que vamos conseguir a perdoar aquele que nos deve, aquele que nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Muitas vezes que essa tentação são os laços, os embaraços que Satanás, o diabo, planeja contra a nossa vida. E principalmente da questão da ofensa, de ficar ofendido com alguma pessoa. Aquela pessoa peca várias vezes contra você num dia. E você tem que aprender a perdoar, você tem que derramar e exalar a essência de Jesus sobre a vida dessa pessoa, amar essa pessoa. Perdoar 70 vezes 7 essa pessoa. E muitas vezes vai ser difícil, porque o diabo, ele trabalha para que a gente caia na tentação dele, né? De se irar, ficar nervosa, ficar irada. Falar, né? Usar a nossa boca para declarar palavras malditas. Isso é cair numa tentação, num laço dele. Na estratégia, né? E para que a gente não venha cair na tentação, a gente tem que orar ao Pai. Pai, limpa o meu coração, o Espírito Santo de Deus. Limpa-me, lava-me com as águas purificadoras. Tira as setas, tira os dardos, me limpa dos dardos inflamados do maligno. Quebra a seta, tira essa seta que me atingiu de dentro do meu coração, de dentro da minha alma. Tira as ervas daninhas que o maligno tem plantado dentro de mim para mudar a minha genética, o meu DNA de Cristo. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois o reino, todo o reino pertence a Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. Pois teu é o reino das trevas pertence a Deus. E o poder para deter, para destruir com as obras satânicas, com as obras malignas, quem é que tem é o próprio Deus, porque Ele está sentado no sublime trono. Então é Ele que destrona principado, potestade, dominadores. É Ele que destrói todas as obras malignas contra a nossa vida, contra a nossa casa. E a glória sempre vai ser dele. A glória sempre vai ser do Pai, do nosso Pai, porque é o nome dele que tem que ser glorificado e não o nosso, e não do homem aqui na terra. Aí a chave maior, né, do versículo tá: e o seu Pai Celestial os perdoar, e o seu Pai Celestial os perdoará
se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, muitas vezes, o diabo, ele vai usar, né, dessas ervas daninhas, desculpa por eu ter falado errado, para deixar o nosso coração amargurado, o nosso coração endurecido, para que a gente não venha conseguir a perdoar e para que a gente não venha ter o perdão do nosso Pai. Porque nós carecemos do perdão dele todos os dias, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Perfeito foi só o Filho dele, Jesus Cristo. A gente está aqui de passagem para aprender a se tornar uma pessoa melhor, a evoluir, a permitir que o Espírito Santo de Deus mude a nossa genética, o nosso DNA pecaminoso. Porque depois que houve o pecado no Jardim do Éden, a nossa genética é pecaminosa. A nossa genética, dentro de nós, carregamos algo que veio lá de trás. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Jesus veio para mudar a nossa essência, tirar o pecado de dentro de nós. Mas para isso a gente tem que buscar o reino de Deus, a justiça dele. Para isso a gente tem que chamar o nosso Pai, Pai nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, que o teu nome ele é santo. Ele é santo, Pai. Santificado seja o teu nome cada vez mais. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que a vontade dele sempre venha prevalecer na minha vida, na sua vida. E que a gente venha perdoar o próximo. Se a gente cumpre o maior mandamento de Deus, que era amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, se a gente cumpre esse mandamento, a gente ama o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, ama o Pai. Entrega a sua vida para o Pai celestial. Reconheça Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Busque da presença do Espírito Santo de Deus para que a sua casa venha a ser transformada, curada, para que o reino de Deus desça sobre a sua casa, sobre a sua família, para que ele venha te livrar do maligno, para que ele venha destronar, que ele venha acabar com o mal, aquilo que o diabo tem planejado contra a sua vida, te atacado, o ataque do maligno. Quem é que pode intervir? É o Pai. Ele vem com a intervenção dele divina sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o Pai convidando o Pai nosso, é tendo intimidade, é chamando ele, convidando ele para entrar, cuidar do seu jardim, do jardim secreto, é fechar a porta e convidar o Pai. Porque aí o Pai, ele vai guerrear todas as suas guerras. Ele vai te ajudar a vencer a batalha que você tem enfrentado. Eu posso dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque na palavra diz, lá em Romanos 8, no capítulo 8, que nós já vencemos com Cristo, com o Filho dele. Então, ele pode fazer todas as coisas por mim, por você, aquilo que você acha impossível, que você pensa, não tem mais, eu não vejo mais possibilidade. Para Deus, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se tu crê em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, você verá a glória dele na sua casa, na sua família. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza.
Quando você vê que não dá conta mais, é o poder dele que vai agir sobre a tua família. É o poder do Senhor, é o poder do papai que vai descer na sua casa. É ele que vai abrir as comportas do céu. É ele que vai abrir as janelas do céu e vai liberar milhares de anjos a favor da sua casa, a favor da sua família, para guerrear contra o maligno, para deter as obras satânicas sobre o seu lar. Mas para isso, se posicione como filha. Ele quer o seu posicionamento de filha amada do Pai. Que o seu espírito possa clamar no dia de hoje: Abba, Pai. Eu tenho um Pai. Você tem um Pai. Abba, Pai. Como é maravilhoso ser filha do Rei. Filha do Rei. E Ele cuida de cada filho seu. Ele cuida, Ele tem zelo. O Pai é zeloso. Um pai, ele sabe como pegar um filho no colo. O pai, ele sabe como tratar de um filho. Ele sabe do que o filho precisa, do que o filho necessita. Ele sabe quando o filho precisa que ele envia socorro, ajuda. Ele sabe. Então, confia nele como pai. Pai, porque você tem um pai. E esse pai é maravilhoso. Esse pai, ele é lindo. O papaizinho. Ele é amoroso. O pai, ele tudo faz pelo filho quando o filho clama, quando o filho chora. Principalmente quando uma mulher chora pela sua casa. Quando uma mulher se posiciona como filha, guardiã, escudeira da sua casa, da sua família, o pai, ele não vai desamparar. O pai vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele vai fazer por mim e por você. Porque Ele é Pai. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele me fez e Ele fez você. Ele nos conhece, por dentro e por fora. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso caminhar. Ele está à nossa volta, Ele nos cerca, na frente, atrás. Quando a gente não consegue mais caminhar, é Ele que pega a nossa mão, na nossa mão direita e nos ajuda a caminhar. É Ele que nos fortalece. É Ele que renova as nossas forças, dia após dia. É através da misericórdia do Pai que nós não somos consumidos. O nosso Pai é o Pai nosso no céu. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, vontade seja feita na terra, nos céus, deixa o céu descer. A gente tem que convidar o Pai todos os dias. Paizinho, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você acha que o Pai quer ver você sofrendo? Você acha que o Pai quer ver você sofrendo tamanha perseguição? Você acha que o Pai quer ver alguém acabar com a sua vida?
Você acha que o Pai, ele dorme, ele cochila, ele não vê, ele não escuta? Ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas. O Pai, ele não cochila. Ele não cochila. Ele sabe de tudo. E ele sabe o momento exato de entrar com a intervenção, de intervir na sua vida e na minha vida. Receba essa palavra. Que o Pai possa estar com você no dia de hoje, assim na terra como é nos céus. Em nome de Jesus.